Olá, gente, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo agora, domingo que vem, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor aqui por esse canal. É o primeiro domingo do mês de junho de 2026. E eu quero convidar você para participar conosco desse momento, de onde quer que você esteja. Talvez impossibilitado de ir numa igreja física, mas, né, estar dentro de uma igreja física não significa necessariamente que a pessoa ela está ligada na igreja espiritual. Aliás, sobre isso o Espírito Santo ele nos ensina ali no livro de Atos dos Apóstolos que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus dos profetas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O que significa isso? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo ele procura nos mostrar o seguinte: às vezes a pessoa tem condições financeiras para construir um templo bonito, luxuoso, grande, e ela trabalha, né? Ela tem condições de ter programas, de recursos para atrair pessoas, atrair fiéis. Às vezes os recursos são ilimitados. E não que isso em si seja pecado, errado. Não tem problema, a pessoa tem que usar. O problema é que às vezes a pessoa que construiu essa igreja, que construiu esse trabalho, às vezes ela começa a se achar o dono da igreja, a dona da igreja. Aqui é do meu jeito, tem que ser assim, desse jeito, acabou, ponto final. E quando isso começa a acontecer, o Espírito Santo ele já não faz parte desse lugar. Porque o único dono da igreja espiritual é Cristo. Aí de repente você pergunta assim, mas pastor, quer dizer que a pessoa ela vai deixar fazer dentro da igreja ou trazer para dentro da igreja coisas que não venham valer a pena? Não é isso que eu estou falando. Tanto que eu falei, não é que isso seja pecado. O problema é que a pessoa ela começa a confundir o trabalho espiritual de ganhar almas com uma empresa, entende? E ela começa a ser dona dessa igreja. E como qualquer empresa, ela tem que ter resultado, ou seja, eu investi, eu quero retorno. Não o retorno de ganhar almas, mas o retorno financeiro, compreende? E mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um lugar para mim construir uma igreja, por mais simples que seja, não tenho recursos. Oro muito a Deus para que Deus venha tocar no coração de alguém que tenha, uma pessoa de Deus, que venha a ter condições de nos doar, né, um terreno. Se doar um terreno, eu tenho com as minhas próprias mãos, vou lá e construo. E passar o resto dos meus dias
pregando o Evangelho. Eu tenho esse sonho. E é claro que, tendo esse trabalho, eu vou pregar o Evangelho de Cristo. Meu trabalho vai ser ganhar almas para o Senhor Jesus, levar as pessoas a enxergar o pecado e se arrepender para ter uma vida com Deus. E se eu fizer esse trabalho com dedicação, um trabalho voltado para Deus, um trabalho voltado para Cristo, é claro que eu já vou mostrar para as pessoas que ali não é um lugar qualquer. Entende? Que ali é um trabalho sério. Que a pessoa, para permanecer ali, se ela quiser permanecer ali, ela tem que ter esse desejo, esse interesse de servir a Deus. Não do jeito dela. Não do meu jeito. Mas do jeito que o Espírito Santo quer. Entende? Não é do jeito dela. Não é ela que vai chegar lá e vai ditar as normas que tem que ser. E nem do meu jeito. Não sou eu que vou obrigar ela a mudar ou não mudar. Eu vou pregar o Evangelho. Se eu prego o Evangelho Santo, ele vai incomodar o pecado. E se a pessoa está ali para se converter, naturalmente, pelo Espírito Santo, ela vai abandonar o pecado. Se não for o interesse dela, naturalmente, ela também vai embora. Porque já está determinado na Bíblia que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano. Só que eu tenho que estar no meu lugar, como homem de Deus, para que as pessoas, mesmo que elas não gostem daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, que é pelo Espírito Santo, ela também não venha ficar contra mim. Ela pode não gostar de mim, mas nem ela vai entender o motivo. Entendeu? Porque se no fundo ela parar para pensar, por que eu não gosto dele? Ela vai entender. Ele quer que eu me converta. E eu não quero me converter. A culpa não é dele. É assim que o Senhor Jesus ele age. Ele ensina, ele mostra o caminho, mas o andar pelo caminho é a pessoa que decide. Então, existe isso, né? Muitas igrejas físicas se tornando empresas. E aí, por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque se tem um dono, se tem uma dona, então Deus não é o dono. Não pode haver dois donos. Ah, mas eu tenho uma sociedade com Deus. Metade é de Deus, metade é minha. Não existe isso. Ou nós somos de Deus ou não somos. Então, por isso que domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia. E se você quiser, daí da sua casa, do seu apartamento, talvez você não tenha nem onde morar. Não importa. Talvez no presídio, no hospital, numa creche, no asilo. Prepare o pão, prepare o suco da uva. E aí a gente vai colocar aqui nesse canal a Santa Ceia. E em nome do Senhor Jesus você vai participar com a gente. E eu tenho certeza que onde você estiver, o Espírito Santo ele vai visitar você. Vai curar você. Vai cuidar de você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau.